cabras, ovelhas, galinhas, todas encontradas mortas, com 2 furos no pescoço e sem uma gota de sangue. O culpado, uma criatura que ninguém nunca viu direito. O chupacabra. Bem-vindo ao nosso canal. Se você, assim como eu, acredita que não estamos sozinhos neste universo e que existem mistérios, bem aqui na Terra, que desafiam a lógica, já deixa o seu like e se inscreve para não perder nenhuma investigação. Hoje, vamos desenterrar um dos maiores e mais assustadores mistérios do Brasil. Um caso que levou pânico a cidades inteiras e que até hoje não tem uma resposta definitiva. Vamos falar do temido chupacabra. Para a gente entender como esse pânico chegou ao Brasil, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente, para 1995, em Porto Rico. Foi lá que os primeiros relatos bizarros começaram a surgir. Agricultores encontravam seus animais, principalmente cabras, mortos de uma maneira muito esquisita. Eles não eram comidos. Não tinham sinais de luta. Apenas 2 pequenas perfurações, geralmente no pescoço, e o corpo completamente drenado de sangue. A imprensa local, sem saber como chamar a criatura responsável por aquilo, apelidou dele chupacabras, o sugador de cabras. A notícia se espalhou como fogo em palha. Logo, relatos parecidos começaram a pipocar em outros países da América Latina, como México, Chile e Nicarágua. E em 1997, o fenômeno desembarcou com força total no Brasil. O interior de São Paulo, Paraná e Minas Gerais se tornaram o epicentro de um medo coletivo. Imagine você, morando num sítio tranquilo, e de repente acorda com suas galinhas, porcos, ou até cachorros mortos. Da mesma forma, inexplicável. O medo era real. Fazendeiros se armavam durante a noite, vigiando seus rebanhos. A polícia era chamada, mas não encontrava rastros, não encontrava suspeitos. Era como se um fantasma estivesse atacando. Mas que criatura era essa? As descrições variavam, mas tinham pontos em comum. Muitos falavam de um ser bípede, que andava meio curvado, com algo entre 1 metro e 1,5 metros de altura. Teria pele cinzenta ou esverdeada, grandes olhos vermelhos que brilhavam no escuro e, o mais assustador, uma fileira de espinhos que descia por suas costas. Alguns relatos adicionavam asas parecidas com as de um morcego, que permitiriam que ele desse grandes saltos ou até voasse por curtas distâncias. O som que ele emitia era descrito como um silvo agudo, quase um assobio, que arrepiava até a alma. A mídia da época, claro, mergulhou de cabeça. Programas de TV de grande audiência enviavam repórteres para cidades aterrorizadas. Entrevistavam testemunhas em pânico e exibiam as carcaças dos animais. O chupacabra virou um personagem do folclore nacional da noite para o dia, estampado em jornais e revistas. Com tantos relatos e tão poucas evidências concretas, as teorias começaram a surgir. A primeira, e mais cética, era de que tudo não passava de ataques de animais comuns, como cães selvagens, pumas ou outros predadores. Biólogos e veterinários argumentavam que a falta de sangue poderia ser explicada por processos naturais de coagulação e que os furos poderiam ser feitos por presas normais. Mas essa explicação não satisfazia todo mundo. Como explicar a precisão cirúrgica dos furos? E por que esses predadores de repente mudariam seu comportamento e passariam a apenas drenar o sangue em vez de comer a carne? A falta de rastros também era um problema para essa teoria. Então, surgiram as teorias mais criativas. Uma delas era que o chupacabra seria uma espécie de animal ainda não catalogada pela ciência. Um predador desconhecido que vivia escondido e que por algum desequilíbrio ecológico foi forçado a sair de seu habitat para caçar. Uma espécie de primo distante dos morcego-vampiros, só que muito maior e mais assustador. Seria uma nova descoberta zoológica. Outra hipótese, ainda mais sombria, apontava para uma experiência genética que deu terrivelmente errado. A ideia era que cientistas, talvez em algum laboratório secreto militar,
teriam criado um híbrido genético que escapou do controle. Isso explicaria sua aparência bizarra, uma mistura de réptil, mamífero e sobe sei lá mais o que. Uma criatura artificial, projetada para ser uma arma biológica, agora solta no mundo. Parece roteiro de filme de ficção científica. Mas na época, muita gente acreditava nisso. E claro, não podia faltar a teoria extraterrestre. Para muitos, o chupacabra não era um animal, nem um experimento. Era um alienígena. Essa teoria ganhou muita força no Brasil por causa de um detalhe de tempo e lugar. Os ataques mais intensos do chupacabra por aqui aconteceram logo depois do famoso caso do ET de Varginha. Em 1996, a proximidade dos eventos fez muita gente ligar os pontos. Seria o chupacabra o animal de estimação dos alienígenas que caíram em Varginha? Ou seria ele próprio um tipo de ET, uma sonda biológica enviada para coletar amostras de DNA da fauna terrestre? Os olhos vermelhos brilhantes, a capacidade de dar grandes saltos e a tecnologia quase cirúrgica para extrair o sangue sem deixar rastros eram, para os defensores dessa ideia, provas irrefutáveis de sua origem de outro mundo. A ciência oficial, no entanto, nunca abraçou nenhuma dessas teorias mais fantásticas. A ausência de um corpo, de um esqueleto, de uma amostra de DNA, a falta de qualquer prova física, sempre foi o maior obstáculo. As poucas evidências que surgiram como pelos ou amostras de sangue encontradas perto das carcaças, acabaram se revelando ser de animais conhecidos, como coiotes ou cães com sarna, especialmente nos casos investigados nos Estados Unidos. No Brasil, a investigação oficial foi inconclusiva. A polícia registrava as ocorrências como ataques de animais desconhecidos, e com o tempo, os casos foram diminuindo. E esse talvez seja o maior mistério de todos. Assim como surgiu, do nada, o chupacabra desapareceu. No início dos anos 2000, os relatos foram se tornando cada vez mais raros, até sumirem por completo. O que aconteceu com ele? Se era um animal, por que a espécie inteira sumiu sem deixar vestígios? Se era um experimento, ele foi recapturado. Se era um alienígena, a nave-mãe veio buscá-lo. O pânico deu lugar à nostalgia, e o chupacabra se transformou numa lenda. Um caos contado para assustar os mais novos. Mas as perguntas permanecem. O que aterrorizou o interior do Brasil e de tantos outros países nos anos 90? Foi um caso de histeria em massa, alimentado pela mídia? Foram ataques de predadores comuns, mal interpretados por pessoas assustadas? Ou havia algo mais? Algo realmente estranho e inexplicável, rondando os galinheiros e pastos durante a noite? A verdade é que, até hoje ninguém sabe. O chupacabra continua sendo um arquivo aberto, na galeria dos grandes mistérios não resolvidos. E você? Qual a sua teoria sobre o chupacabra? Você acha que era um animal desconhecido, um monstro de laboratório, um visitante de outro planeta, ou apenas a imaginação popular correndo solta? Comente aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. E se você curte esses enigmas que desafiam nossa compreensão, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela para mais mistérios não resolvidos. Obrigado por assistir e até a próxima. E tranque bem o galinheiro esta noite. Nunca se sabe.